Você já parou para pensar que talvez um psicopata já tenha entrado na sua vida e você nem percebeu? Não como um vilão, não como alguém agressivo, mas como alguém comum, alguém agradável, alguém que parecia entender você melhor do que ninguém. O maior erro das pessoas é achar que psicopatas se revelam rápido. Não se revelam. Eles observam, eles estudam, eles testam. E é aí que entra algo que quase ninguém percebe: o teste invisível. Esse teste não é anunciado, você não sabe que está sendo avaliado, mas a partir do momento em que você entra no radar de um psicopata, tudo o que você faz passa a ser observado. Cada reação, cada silêncio, cada tentativa de agradar. O psicopata não chega impondo medo, ele chega oferecendo conforto. Ele se adapta à sua personalidade, ele fala o que você quer ouvir, ele cria uma sensação de segurança. Mas nada disso é real. É apenas uma simulação cuidadosamente construída para um único objetivo: descobrir até onde você pode ser usado. O teste invisível não começa grande, ele começa pequeno demais para ser levado a sério. Um comentário levemente desrespeitoso, uma ironia disfarçada de brincadeira, um atraso sem explicação, uma promessa quebrada que vem acompanhada de uma desculpa convincente. Nesse momento, ele não está preocupado com o que fez, ele está preocupado apenas com uma coisa: como você vai reagir. Se você ignora, ele aprende que pode repetir. Se você se justifica, ele aprende que pode inverter a culpa. Se você aceita calado, ele aprende que seus limites são fracos. Esse é o primeiro nível do teste invisível: a invasão sutil de limites. Nada que gere uma discussão grande, nada que pareça um alerta vermelho, apenas o suficiente para medir o quanto você tolera o desconforto para manter a relação. Quando você aceita esse primeiro teste, o psicopata avança, não porque ele esteja emocionalmente envolvido, mas porque ele entende que você não vai reagir. No segundo nível do teste, entra a manipulação emocional. Aqui o jogo fica mais perigoso. O psicopata começa a distorcer situações, ele faz você duvidar da própria percepção. Ele sugere que você está exagerando, que está sendo sensível demais, que está vendo problema onde não existe. Se você tenta se explicar, ele aprende que você sente culpa com facilidade. Se você pede desculpas por algo que não fez, ele aprende que pode transferir responsabilidades. Se você tenta consertar tudo sozinho, ele aprende que você fará esforços para manter o vínculo. Nesse ponto, o teste invisível já deixou de ser apenas observação, ele virou um experimento psicológico. O psicopata começa a empurrar você emocionalmente só para ver até onde você vai sem romper. E então vem uma das partes mais cruéis do teste: o silêncio estratégico. O psicopata some, ele muda o comportamento, ele fica frio, ele demora para responder, ele cria distância. Não porque perdeu o interesse, mas porque quer ver o efeito da ausência dele em você. Se você fica ansioso, ele aprende que tem poder. Se você corre atrás, ele aprende que é necessário para você. Se você se explica sem ter feito nada, ele aprende que pode te controlar pelo medo da perda. O silêncio para o psicopata é uma ferramenta. Ele cria vazio emocional para observar como você lida com ele. Quem suporta o vazio demonstra independência. Quem entra em desespero demonstra vulnerabilidade. E é exatamente isso que ele procura. Psicopatas não escolhem vítimas por acaso. Eles escolhem pessoas com empatia, com dificuldade de impor limites, com medo de conflitos, com necessidade de aprovação. Eles não procuram pessoas fracas, procuram pessoas acessíveis emocionalmente. Por isso, o teste invisível funciona tão bem. Ele não exige força, ele exige paciência. E psicopatas têm paciência. Eles não sentem culpa ao machucar emocionalmente alguém, não sentem remorso ao manipular. Para eles, o outro é apenas um recurso. Se você serve, você fica. Se você impõe limites, você vira problema. O momento exato em que você deixa de ser interessante para um psicopata é quando você começa a dizer não sem explicar demais. Quando você não reage ao silêncio, quando você não aceita a culpa que não é sua, quando você não tenta provar seu valor. Nesse momento, o teste invisível falha. E quando o teste falha, o psicopata se afasta. Não por respeito, mas porque perdeu o controle. Muitas pessoas passam anos sem perceber que foram testadas. Acham que estavam em um relacionamento difícil, em uma amizade confusa, em um ambiente tóxico. Mas, na verdade, estavam sendo avaliadas o tempo todo. Se você já sentiu que precisava andar pisando em ovos com alguém,
Se já sentiu que estava sempre tentando não errar? Se já sentiu que a outra pessoa parecia sempre um passo à frente emocionalmente, existe uma grande chance de você ter participado desse teste invisível. A boa notícia é que o teste só funciona enquanto você não percebe que ele existe. A partir do momento em que você entende o jogo, ele perde a força. Psicopatas não suportam limites claros, eles não suportam indiferença, eles não suportam quem não reage. E talvez a pergunta mais importante não seja se você já foi testado, mas se hoje você ainda está sendo. Já passou em algum desses testes invisíveis? Deixe nos comentários.